Uma coisa interessante durante o lockdown aqui na Itália foi o espírito de unidade que se criou entre nós, irmãos aqui da Casa Geral. E eu gostaria de usar essa metáfora para explicar a primeira aprendizagem. Durante esse período, uma coisa interessante que foi feita na casa foi o cuidado da Casa Geral. Nós estamos agora aqui nos jardins da Casa Geral, que não estavam tão bonitos como se pode ver agora. E toda a comunidade, sobretudo a comunidade da Casa Geral, dedicou muitos dias, muito tempo, muitos esforços para cuidar de todo esse espaço que nos circunda, que nos rodeia. Hoje todos nós contemplamos com muita alegria esse espaço. A beleza, aquilo que nos transmite, a paz, o ruído das cigarras. A primeira aprendizagem foi cuidar da nossa casa comum. Em outras palavras, cuidar da vida em todas as suas dimensões. O que isso implica? Implica um olhar diferente para mim mesmo, poder deixar ir muitas coisas que eram prioridades em minha vida para poder focar naquilo que era essencial. Pode olhar para a vida de outras pessoas, dos familiares, dos amigos, dos conhecidos, de tantos irmãos leigos no Instituto Marista e poder contemplar outras perspectivas na vida dessas pessoas. Significou também olhar para Deus e dizer: Deus, o que você está querendo dizer-me? O que está pedindo de mim nesse tempo? E pouco a pouco, nessa disponibilidade, deixar que Deus mesmo vá nos ajudando a responder e vá nos revelando, ou vá me revelando, aquilo que Ele quer me dizer, como João Carlos, como irmão marista. Também um novo olhar para o Instituto Marista. Esse cuidado, sobretudo, especial das pessoas que fazem parte desse grande sistema que somos nós, como família marista, das diferentes partes onde nos encontramos. Um cuidado dessa casa comum, que significa um cuidado de si, um cuidado com a natureza, um cuidado do outro, um cuidado na nossa relação com Deus, reconhecendo nossa vulnerabilidade e poder colocar-nos numa atitude de mudança, de transformação para que a vida seja plena e que ela possa ser transformada na sua essência. A nível do Instituto, o grande desafio foi acompanhar, apoiar os nossos líderes, sobretudo os provinciais, os conselhos provinciais, nas diferentes regiões, de maneira remota, por Skype, por internet, muito diferente daquilo que fazíamos até pouco tempo atrás, que era por viagens, com nossa presença física, com o contato, com o carinho. Agora não, de maneira remota. E sobretudo nesse cuidado perceber que os nossos líderes são humanos como cada um de nós. Também necessitam ser cuidados para poderem cuidar das pessoas que lhes são confiadas. Os irmãos, os leigos, os formandos, as crianças e jovens que estão no contexto de suas províncias. Foi possível gerar muita comunhão, muito apoio, muita proximidade de todos os nossos líderes, e eu falo em maneira especial do Arco Norte e da Europa, por muitas reuniões, por muitos eventos online que foram promovidos ao longo desse período de pandemia, de lockdown. Então, o cuidado da liderança, e para mim esse é um ponto importante para o Instituto Marista. O segundo ponto foi saber que nas várias realidades do mundo marista são pessoas que ali se encontram. São irmãos, são leigos, são leigas, são crianças e são jovens. Como não nos sentirmos desde Roma isolados, ou como se o sofrimento, os desafios, as angústias, as ansiedades, os medos que estão presentes no coração dessas pessoas não fossem nossos medos. Mas buscar essa comunhão, podendo trazer ânimo, ajudando as pessoas a olhar mais para frente e saber que isso que vamos vivendo é algo passageiro, nos dá medo, há muita dor por trás e que juntos podemos superar
para poder responder aquilo que Deus vai nos pedindo nesse contexto do Instituto Marista. Para falar dos desafios para o Instituto que provém dessa pandemia que estamos vivendo, nada melhor do que a Via Ápia. Esta grande via, construída no tempo dos romanos, essa via de mais ou menos 540, 550 quilômetros, liga Roma ao porto de Brindisi, ao sul da Itália. E foi uma via muito importante para os romanos. Com ela, conectava Roma, o Império Romano, ao resto do mundo. Por esta via, da Grécia e de outros países do Oriente, chegavam muitas mercadorias, coisas que ajudaram no desenvolvimento do Império Romano. Podemos imaginar, de acordo com o tempo, a história, os eventos, quantas pessoas, quantas culturas por aqui transitaram. E hoje, esta Via Ápia nada mais é do que um grande museu a céu aberto, com algumas pessoas, como temos visto, fazendo esporte, desfrutando aqui a beleza e um pouco da história que está por detrás dessa Via Ápia. Então, o que a Via Ápia e a pandemia nos ensinam? Primeiro nos coloca a grande pergunta para nós: qual o sentido da nossa existência como Instituto Marista? Esse desafio está diretamente conectado a um tema central, uma pergunta central do nosso último capítulo geral. O que Deus nos pede para sermos e fazermos como Marista de Champagnat no mundo de hoje. Se não soubermos dar sentido à nossa existência, se não formos criativos o suficientemente para estarmos conectados e sensibilizados com a realidade do mundo de hoje, sobretudo com a realidade das crianças e jovens e, sobretudo, nos contextos de maior vulnerabilidade, de pobreza, estamos fadados a sermos como a Via Ápia. Ser reconhecidos na história pela nossa relevância na missão, pela nossa relevância como maristas, mas já sem sentido para as pessoas do cotidiano, as pessoas do mundo de hoje. Então o grande desafio que nós somos chamados, que a pandemia está nos ajudando, é poder deixar ir muita coisa que já não nos servem hoje para o nosso ser marista, para a nossa resposta a Deus, para a vivência da nossa espiritualidade, para a nossa missão junto às crianças e jovens, inclusive que nos afastam, para poder assumir esse novo que vem chegando, esse novo que Deus vai colocando em nossas mãos. E uma outra dimensão de saber que, para respondermos aquilo que Deus nos pede como marista, precisamos estar conectados com o mundo, com outras congregações, com a igreja, com a sociedade, com as crianças e jovens. Não podemos responder só. Não somos únicos e encontramos sentido quando conseguimos responder juntos.